Nada muda se você não mudar. Não importa quantas vezes você recomece. Não importa quantas vezes diga que vai ser diferente. Enquanto você continuar o mesmo por dentro, o mundo lá fora continuará igual. As circunstâncias mudam, mas você permanece o mesmo. Os rostos mudam, mas os padrões se repetem. As oportunidades aparecem, mas você ainda carrega as mesmas desculpas. E então você diz que a vida não te ajuda, que o tempo não colabora, que o destino é injusto. Mas a verdade é simples e libertadora. Não é o mundo que precisa mudar. É você. Sêneca escreveu: nenhum vento é favorável a quem não sabe a que porto se dirige. E o que ele quis dizer é que o problema nunca foi o vento, foi a direção. Você pode mudar de cidade, de trabalho, de companhia, de planos, mas se não mudar de dentro, o destino será sempre o mesmo. A mente cria o mundo em que vive. E se dentro de você há confusão, medo e inércia, não importa onde esteja, o cenário será o mesmo. Porque o mundo não é o que acontece ao seu redor. O mundo é o que acontece dentro de você. Os estoicos sabiam disso. Eles não buscavam mudar o mundo. Buscavam mudar a si mesmos. Porque compreendiam que quando o homem se transforma, o mundo ao redor se reorganiza naturalmente. Quando a mente se acalma, a realidade muda de cor. Quando o coração se fortalece, o fardo parece mais leve. Quando a alma desperta, até o tempo ganha outro ritmo. Nada muda se você não mudar. E talvez essa seja a frase mais dura e mais libertadora que você possa ouvir. Dura, porque ela tira de você o conforto da culpa. Libertadora, porque ela te devolve o poder de transformar tudo. Você não está preso às circunstâncias. Está preso à forma como pensa. E toda mudança começa no instante em que você diz: chega. Chega de repetir os mesmos erros. Chega de esperar que a vida faça o trabalho que é meu. Chega de me esconder atrás da palavra depois. O mundo lá fora é o reflexo do mundo aqui dentro. E enquanto a tua mente continuar no mesmo lugar, o teu destino continuará no mesmo ciclo. A vida não muda quando o tempo passa. Ela muda quando você decide ser diferente. Quando você entende que a transformação verdadeira não começa nas ações, mas nas intenções. Não começa nos planos, mas nas percepções. Não começa fora, começa dentro. E é por isso que nada muda, até que você mude. Você já sentiu que está preso em um ciclo que se repete? Como se tudo mudasse, e ao mesmo tempo, nada mudasse de verdade? Novas pessoas, novos planos, novas tentativas, mas o mesmo vazio. A mesma ansiedade, a mesma sensação de estar andando em círculos, cercado pelas próprias decisões não tomadas. Isso acontece porque você ainda não mudou. E enquanto você não mudar, a vida continuará te entregando as mesmas lições, disfarçadas em novas formas, novos rostos, novas circunstâncias. A vida não repete o cenário, ela repete o ensinamento, e ela repete, e repete, e repete, até que você finalmente aprenda. Você pode trocar de cidade, mas leva a mente com você. Pode mudar de relacionamento, mas carrega os mesmos medos. Pode tentar um novo projeto, mas continua com as mesmas dúvidas. E o resultado? Sempre o mesmo. O que te prende não é o lugar, é o você que insiste em permanecer igual. Porque mudar não é começar de novo. Mudar é ser novo. É olhar para as mesmas coisas com outros olhos. É reagir diferente onde antes você sempre reagia igual. Mas o problema é que mudar dói. Dói deixar o velho eu para trás. Dói se despir das desculpas, das máscaras, das crenças que te protegeram por tanto tempo. Dói admitir que, durante anos, você foi o próprio obstáculo da sua vida. E é por isso que a maioria das pessoas foge da mudança. Porque mudar exige coragem. E a coragem assusta. Ela exige encarar a verdade de frente, que ninguém virá te salvar, que o tempo não resolverá sozinho, e que o recomeço depende apenas de uma decisão, a sua. Os estoicos chamavam isso de metanoia, a transformação da mente, a renovação da razão. Para eles, mudar não era abandonar o mundo, mas dominar o próprio mundo interior. Era trocar a confusão pela clareza, o medo pela ação, o impulso pela serenidade. Mas isso não acontece em um instante mágico. A transformação estoica é um processo de prática, repetição e presença. Você muda um pensamento,
depois outro, até que um dia, sem perceber, você percebe que já não é mais o mesmo. O problema é que muita gente quer mudar a vida, sem mudar a si mesma. Quer paz, mas alimenta o caos. Quer amor, mas cultiva ressentimento. Quer progresso, mas foge do esforço. Quer transformação, mas não quer o desconforto que vem com ela. Mas não há milagre sem desconforto. Toda mudança exige um pedaço de morte. A morte do antigo eu, do orgulho, da ilusão, do medo. E é justamente essa morte que te liberta para viver de verdade. Sêneca dizia: enquanto não souber para onde quer ir, nenhum vento será favorável. Mas talvez o vento já esteja soprando. Talvez o que falta não seja o vento, seja você se mover. A vida está esperando a sua mudança. O tempo está observando as suas decisões. E o destino só se revela para quem tem coragem de mudar o que precisa ser mudado. Enquanto você continuar tentando ajustar o mundo continuará te frustrando. Mas o dia em que você ajustar a si mesmo, o mundo ao redor se ajustará também. Para os estoicos, mudar não é um capricho, é uma necessidade natural. Nada na natureza permanece igual. Tudo flui, tudo se transforma, tudo se adapta. O rio não é o mesmo a cada instante, e ainda assim, continua sendo o mesmo rio. Assim também deve ser a alma humana, firme em essência, mas em constante movimento. Marcos Aurelius escrevia: o universo é mudança, a vida é opinião. Essa frase simples contém uma verdade profunda. O mundo está em constante mutação, e a forma como você o percebe define a sua experiência dentro dele. O que muda primeiro não é o mundo, é o olhar. E mudar o olhar é mudar tudo. Os estoicos acreditavam que o sofrimento humano nasce da resistência à realidade. Resistimos ao que é, e por isso sofremos. Queremos que as coisas sejam diferentes antes de sermos diferentes. Mas o sábio entende que é a transformação interior que cria a harmonia com o mundo. Epicteto ensinava: não busque que as coisas aconteçam como deseja, mas deseje que aconteçam como acontecem, e tudo correrá bem. Não é uma frase sobre conformismo, é sobre sabedoria. Ele não dizia: aceite o sofrimento e cale-se. Ele dizia: transforme a forma como você o interpreta. Porque o que te afeta não é o que acontece, mas a forma como você reage ao que acontece. E aqui está o segredo da mudança. Mudar não é alterar o mundo externo, é alinhar o interno ao fluxo do universo. Quando a mente entende isso, tudo se reordena. Os estoicos chamavam isso de viver de acordo com a natureza. E viver de acordo com a natureza é aceitar o movimento da vida sem resistência, sem ilusão e sem apego. É perceber que tudo o que existe está em transformação, inclusive você. Por isso, lutar contra a mudança é lutar contra a própria natureza da existência. Sêneca dizia: o que a razão pode fazer por ti é transformar o sofrimento em força. E é isso que a verdadeira mudança faz. Ela não elimina a dor, ela a purifica. A dor deixa de ser castigo e se torna ferramenta. A adversidade deixa de ser inimiga e se torna mestre. A mudança deixa de ser medo e se torna libertação. Mas a mente precisa ser treinada para isso, porque mudar dói, e a mente busca o conforto. Ela quer o conhecido, mesmo que o conhecido te destrua. Por isso, mudar exige disciplina. Exige consciência. Exige fé. Não no amanhã, mas em você. O estoico não muda porque está cansado. Muda porque entendeu. Entendeu que tudo o que não se transforma, apodrece. Que a alma que não evolui, se endurece. E que a vida, quando estagnada, perde o brilho. O verdadeiro progresso é invisível. É a vitória silenciosa de quem escolhe responder com calma ao que antes reagia com raiva. É a serenidade de quem entende que o caos lá fora é reflexo da desordem interior. E que ao mudar por dentro, muda também o mundo. Você quer mudar a sua vida? Então comece observando os seus pensamentos. Eles são o molde de tudo o que existe ao seu redor. Você se torna aquilo que repete em silêncio. E se dentro de você ainda há medo, crítica, comparação e dúvida, é isso que o mundo refletirá de volta. Epicteto dizia: ninguém é livre a menos que seja senhor de si mesmo.
Ser senhor de si mesmo é a essência da mudança estoica. Não é controlar o mundo, é controlar a si mesmo no mundo. Não é alterar o que acontece, é escolher a forma de caminhar em meio ao que acontece. A transformação verdadeira é isso. Não é gritar ao universo por uma vida nova, é se tornar alguém que vive de forma nova dentro da mesma vida. Nada muda se você não mudar, porque o mundo é um espelho daquilo que você é. E quando você muda o reflexo, o espelho muda com você. Você já tentou mudar e mesmo assim se viu voltando ao mesmo lugar? Já prometeu a si mesmo que seria diferente, mais forte, mais sereno, mais confiante. E, no entanto, tudo continuou igual. Talvez não tenha sido falta de força, talvez tenha sido falta de verdade. Porque mudar não é uma questão de vontade, é uma questão de consciência. A mudança real não acontece quando você decide fazer diferente, mas quando você entende profundamente por que sempre fez igual. Muitas vezes o que chamamos de mudança é apenas disfarce. Troca-se o cenário, mas não o enredo. Troca-se a roupa, mas não o olhar. Troca-se a direção, mas o medo continua o mesmo. E enquanto o medo for o mesmo, o destino será idêntico. A mudança real é silenciosa. Ela começa quando você se cansa de mentir para si mesmo, quando percebe que o problema nunca foi o outro, nem o tempo, nem o destino. Foi a forma como você vinha reagindo a tudo isso. É nesse instante de lucidez que o ser humano desperta. É ali que o verdadeiro crescimento começa. Os estoicos entendiam que o primeiro passo da transformação é aceitar a realidade como ela é. Você não muda negando o que sente. Muda compreendendo o que sente. Não muda fugindo da dor. Muda atravessando a dor com sabedoria. Não muda tentando ser outra pessoa. Muda lembrando-se de quem é. Epicteto dizia: o que perturba o homem não são as coisas, mas a opinião que ele tem sobre as coisas. E talvez seja essa opinião que precise mudar primeiro. Porque enquanto você enxergar o mundo pelos olhos do medo, tudo parecerá ameaça. Mas quando começar a ver pelas lentes da razão e da fé, até a dificuldade se tornará professor. Você já percebeu como a vida muda de tom quando você muda por dentro? Os mesmos problemas parecem menores, as mesmas pessoas deixam de te abalar, as mesmas situações não te tiram mais a paz. Porque a paz não depende do mundo, depende da sua postura diante dele. Mudar é isso, é acordar para o poder que você tem sobre si. É deixar de ser vítima do que acontece e se tornar participante daquilo que constrói. É parar de esperar que os outros te entendam e começar a se entender. É deixar de pedir menos dor e aprender a ser mais forte. Sêneca dizia que o homem que domina a si mesmo é mais poderoso que um rei. E ele estava certo, porque quem se transforma de dentro para fora se torna invencível. Nada externo tem poder sobre ele. Nenhuma ofensa o fere, nenhuma perda o destrói, nenhum caos o arrasta. Porque ele aprendeu que o que está fora é apenas reflexo do que está dentro. A transformação não é um evento, é um processo. E ela acontece nos detalhes, nos silêncios, nas escolhas diárias que ninguém vê. Ela acontece quando você escolhe não responder com raiva, quando decide perdoar, quando insiste na fé, mesmo sem ver o caminho, quando age com virtude, mesmo que o mundo te provoque a fazer o contrário. É assim que a mudança acontece. Um pensamento de cada vez, uma atitude de cada vez, um instante de coragem após outro. E chega um dia em que você percebe que mudou, não porque tudo ficou fácil, mas porque você ficou diferente. A vida continua sendo vida, imprevisível, imperfeita, instável. Mas agora, você está estável por dentro. E é essa estabilidade interior que muda tudo o que toca. Nada muda se você não mudar. Mas quando você muda, até o que parecia imutável começa a se mover. O mundo ao seu redor se realinha. As portas se abrem, os pesos caem. E a vida finalmente volta a respirar contigo. Chega um momento na vida em que você não pode mais se esconder de si mesmo. Um momento em que olhar para dentro deixa de ser escolha e passa a ser necessidade. Porque nada muda lá fora. Enquanto você continuar sendo o mesmo aqui dentro, você pode rezar, planejar, estudar, esperar. Mas se não houver mudança real,
nada floresce. A fé sem transformação vira discurso. A esperança sem atitude vira fuga. E o tempo sem decisão vira desperdício. Os estoicos chamavam isso de despertar da razão. O instante em que o homem compreende que o maior inimigo que enfrentará não é o mundo, é ele mesmo. As guerras mais difíceis não são travadas em campos abertos, mas dentro da mente. Contra o orgulho, contra o medo, contra a preguiça de crescer, contra a vontade infantil de culpar os outros. Sêneca dizia: é mais fácil mudar o curso de um rio do que mudar a si mesmo. Mas ele também dizia: nenhum vento é favorável a quem não sabe aonde quer ir. E a verdade é que você só começa a navegar quando assume o leme, quando para de viver à deriva, empurrado pelas circunstâncias, e decide se tornar o capitão da própria alma. Mudar é uma forma de fé. Fé em que? Em você. Em Deus, que te deu o poder de mudar. Na vida, que te oferece 1000 chances de recomeçar. Mudar é acreditar que o que há dentro de você é maior do que o que te aconteceu. Que a dor que te quebrou pode ser o mesmo fogo que te refina. Que os erros do passado não são sentenças, são lições. Você não nasceu para repetir os mesmos dias. Você nasceu para evoluir, para expandir, para tornar-se algo mais puro, mais consciente, mais forte. Essa é a verdadeira missão espiritual do ser humano: transformar-se. E aqui está a parte que poucos têm coragem de encarar. Mudar dói, mas permanecer igual dói muito mais. Ficar igual te prende em um ciclo de pequenas mortes diárias. Você morre cada vez que repete o que já te faz mal. Morre cada vez que diz: é só meu jeito. Morre cada vez que prefere o conforto da dor à incerteza da cura. A mudança, por mais dura que seja, é a única prova de que você ainda está vivo. Quem muda, vive. Quem resiste à mudança, apenas sobrevive. Epicteto dizia: quer ser invencível? Então não lute contra o que não depende de você. E talvez o que ele quisesse dizer é: pare de lutar contra o fluxo natural da vida. A mudança é esse fluxo. É a maré que te leva para onde você precisa estar. Mas enquanto você se agarra à margem do que é velho, o rio passa e te deixa para trás. O homem que não muda, apodrece por dentro. A mente dele endurece, a alma dele se cansa, o coração dele se fecha. Mas o homem que muda, mesmo sangrando, renasce. Ele se reconstrói a partir das cinzas, e o que sai do outro lado não é o mesmo. É mais forte, mais lúcido, mais livre. Você quer uma vida nova? Então morra para o que te prende. Mate o orgulho, mate a vitimização, mate a versão de você que sempre diz: eu sou assim. Essa frase é a prisão mais confortável que existe. Você não é assim. Você está assim. E o que está, pode mudar. A mudança é o maior ato de coragem que existe, porque é nela que você enfrenta o medo da perda, o peso do passado e o desconhecido do futuro, tudo ao mesmo tempo. Mas é também o maior ato de fé, porque é nela que você prova a Deus, ao universo e a si mesmo que acredita no propósito da sua própria existência. Não há crescimento sem desconforto, não há cura sem confronto, e não há nova vida sem a morte da antiga. Nada muda se você não mudar, mas se você mudar, tudo muda. O mundo muda, o tempo muda, o destino muda. Porque o universo inteiro responde ao homem que tem coragem de se transformar. E nesse momento você entende. A mudança que você tanto esperava lá fora sempre esteve esperando você. E se eu te dissesse que a verdadeira mudança não é se tornar alguém novo, mas se lembrar de quem você sempre foi? Você passa a vida tentando se transformar, se ajustar, se moldar. E no meio desse processo, se esquece da essência que nunca precisou ser mudada. A parte de você que é pura, silenciosa, forte. A parte que Deus colocou dentro do teu peito quando soprou vida em você. A mudança verdadeira não é sobre adicionar, é sobre remover. Remover o medo que te ensinou a se esconder. Remover as crenças que te fizeram duvidar de si mesmo. Remover o ruído da culpa, da pressa, da comparação. Remover tudo o que você nunca foi. Sêneca dizia: o homem que volta a si mesmo jamais estará só. Porque quando você muda de verdade, você não se perde. Você se reencontra. Você descobre que, por baixo das máscaras e das feridas,
Sempre existiu uma força calma, serena e eterna. Ela é o seu eu verdadeiro. É o que permanece quando tudo o resto desmorona. E talvez a grande virada da vida seja essa. Mudar não é deixar de ser você. É finalmente voltar a ser você. A mudança externa, as atitudes, as escolhas, as palavras, são apenas reflexos de uma transformação mais profunda. A reconciliação com a própria alma. Epicteto dizia: nenhum homem é livre até que se liberte de si mesmo. Mas o si mesmo de que ele falava não era o eu verdadeiro, era o ego, a imagem que criamos para sobreviver. A mudança que liberta é a que derruba essa fachada. É quando você entende que não precisa provar nada, nem correr atrás de nada. Só precisa alinhar-se com o que é justo, com o que é bom, com o que é eterno. Os estoicos viam a transformação como retorno à razão, à ordem da natureza. E o que é a natureza senão um ciclo de morrer e renascer? A folha cai para o galho florescer. A semente se parte para a árvore nascer. A dor quebra para o espírito crescer. A mudança que você teme é a mesma que te salva, porque é através dela que a vida cumpre seu papel. Te lembrar de quem você é, te lembrar do que importa, te lembrar de que há algo em você que o tempo não pode tocar. Essa é a parte imutável. É o centro da tua alma, e é a ela que toda mudança te conduz. O homem que muda superficialmente se cansa, mas o homem que muda espiritualmente encontra descanso, porque não luta mais contra a vida. Ele se torna parte dela. Você não precisa correr atrás de uma versão melhor. Precisa apenas tirar o que impede a melhor versão de respirar. Precisa voltar. Voltar à simplicidade. Voltar à verdade. Voltar à calma. Voltar a Deus, porque mudar, no fundo, é isso, é o retorno ao sagrado, é o reencontro com o que nunca deixou de estar em você. Nada muda se você não mudar, mas quando você muda, descobre que não precisou se reinventar, apenas se revelar. A mudança não acontece de repente, ela é construída, silenciosamente, nos detalhes, nas pequenas decisões que você toma quando ninguém está vendo. Nas reações que você escolhe quando a raiva te provoca. Na paciência que você exerce quando o mundo parece apressado demais. Na calma que você mantém quando tudo ao redor tenta te tirar do centro. Mudar é um exercício diário. Não é uma meta distante. É um hábito presente. É acordar a cada dia e decidir: hoje eu serei um pouco melhor do que ontem. Nem perfeito, nem inatingível. Apenas melhor. Os estoicos sabiam disso. Eles não acreditavam em transformações mágicas, mas em aperfeiçoamento constante. Epicteto dizia que o homem sábio é como o ferreiro. Ele não forja uma espada com um único golpe, mas com 1000. E cada golpe, cada erro, cada repetição o aproxima da forma ideal. Assim também é com a alma. Você muda um pensamento, depois muda uma reação, depois muda uma escolha. E quando percebe, já não é mais a mesma pessoa. Quer mudar de verdade? Então pratique o que os estoicos chamavam de autodomínio. Observe-se. Repare como você reage, como fala, como pensa. Não com culpa, mas com consciência, porque mudar não é se punir, é se educar. Quando sentir raiva, respire. Dê espaço entre o impulso e a resposta. Esse pequeno espaço é o campo da tua liberdade. A raiva é automática, mas a decisão é consciente. E cada vez que você escolhe o silêncio em vez do grito, a calma em vez do caos, você está mudando. Quando algo der errado, não reclame. Pergunte: o que isso está tentando me ensinar? Essa simples mudança de pergunta é o primeiro sinal de sabedoria. O estoico não pergunta: por que comigo? Mas para que comigo? A diferença entre o homem comum e o sábio está nessa troca de perspectiva. Quando alguém te ofender, pratique a compaixão. Sêneca dizia que errar é próprio do homem, perdoar é sabedoria. Não perdoar é permanecer preso àquilo que você diz querer superar. Perdoar é libertar-se, e esse é o maior tipo de mudança que existe. Quando sentir medo do futuro, volte ao presente. O futuro é incontrolável, mas o agora é teu. Epicteto lembrava: você não é perturbado pelas coisas, mas pela ideia que faz delas.
Então, escolha ideias que te fortaleçam. Escolha pensamentos que te elevem. Escolha focar no que depende de você. Pratique o que Marcos Aurelius chamava de tranquilidade da alma. O estado em que o homem vive em harmonia com o que é, sem exigir que a vida se curve à sua vontade. Você não pode mudar tudo, mas pode mudar como vive dentro de tudo. E isso muda tudo. A verdadeira mudança começa no instante em que você para de esperar sentir-se pronto. Você não muda quando o medo vai embora. Muda quando age mesmo com medo. Você não muda quando o tempo parece favorável. Muda quando entende que o agora é o tempo perfeito. E lembre-se, mudar não é deixar de ser quem você é se tornar quem você foi criado para ser. Mais justo, mais sereno, mais livre, mais consciente. Faça da mudança um estilo de vida. Pequenos passos todos os dias. E o que hoje é esforço, amanhã será natureza. O que hoje é disciplina, amanhã será paz. E o que hoje é início, se tornará a tua essência. Sêneca dizia, enquanto se vive, deve-se aprender a viver. E aprender a viver é isso, errar, ajustar, melhorar, seguir, um dia de cada vez. Então, pratique. Mude um hábito, mude um pensamento, mude a forma como você fala com os outros, mude o modo como fala com você. E veja o milagre acontecer. O mundo muda junto. Nada muda se você não mudar. Mas quando você muda, o universo inteiro te acompanha. Nada muda se você não mudar. Você pode esperar o tempo, pode esperar o destino, pode esperar o milagre, mas nada floresce em solo que recusa o plantio. A vida está nas tuas mãos, e a mudança que você busca fora sempre esteve esperando o teu sim, dentro. O mundo não se move por promessas, ele se move por decisões. Por isso a pergunta não é, quando as coisas vão mudar? A pergunta é, quando você vai mudar? Mudar não é desistir. Mudar é amadurecer, é deixar o que pesa e levar o que ensina. É parar de esperar que as pessoas sejam diferentes e começar a ser diferente com elas. É parar de culpar o passado e começar a criar o presente. Os estoicos diziam que o homem sábio vive em conformidade com a natureza, e a natureza está sempre mudando. Nada nela se apega, tudo nela flui. O rio não lamenta o que deixa para trás. A árvore não luta contra o inverno. O sol não pede permissão para nascer. A vida segue o seu curso. E quando você segue junto, encontra a paz. Não resista à mudança. Resistir à mudança é resistir à vida. E a vida não castiga quem muda. A vida recompensa. A cada vez que você se levanta depois de cair, você muda. A cada vez que escolhe o silêncio em vez da ira, você muda. A cada vez que decide aprender em vez de reclamar, você muda. E a cada vez que muda, você se aproxima da tua essência, da tua verdade, de Deus. Sêneca dizia, não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, é porque não ousamos que elas são difíceis. E talvez a tua mudança comece exatamente aí, no instante em que você ousa. Ousa quebrar o padrão. Ousa deixar o velho eu morrer. Ousa ser o novo. A transformação não virá de fora, virá do teu coração, do instante em que você olhar para si e disser, eu não sou o mesmo. E é assim que deve ser. Porque mudar não é perder-se, é encontrar-se, é deixar o homem antigo e nascer para o homem consciente, é alinhar-se com o fluxo do tempo, com o sentido da vida, com a vontade de Deus. A vida está te chamando há tempos, mas ela não fala em gritos, fala em sinais. E o maior deles é este. Se você sente que precisa mudar, é porque já começou a mudar. Não lute contra esse chamado. Atenda-o. Hoje, agora. Transforme-se. Não amanhã, não depois, agora. Porque a vida espera apenas uma coisa para mudar, você.